Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês num evento mais que especial. A nossa Palestra Magna 2020. Sempre realizamos nas aberturas das nossas turmas uma aula magna, uma palestra magna. Esse ano tivemos que inovar, né? O ano passado foi um sucesso de público pessoalmente. Hoje estamos juntos virtualmente. Agradeço a presença de todos. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, são nossos convidados, eu sou Maria Ângela, diretora da Baiana Business School, e é com muito prazer que os recebo aqui na nossa Business School, que é pautada na qualidade e inovação. A Baiana Business School, ela é uma escola de negócios de excelência que faz parte da Faculdade Baiana de Direito e Gestão, uma faculdade que tem conceito máximo no MEC, conceito 5, e nós trabalhamos na área de business com alguns eixos de atuação. Trabalhamos na parte de MBAs, né, temos MBAs de engenharia de negócios, MBA de gestão de pessoas, MBA de inteligência de mercado, MBA de controladoria, compliance e gestão de riscos. Temos o nosso MBA em gestão de organizações de saúde, na área também de regulação da energia. Então, são diversos MBAs, a gestão de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, são MBAs inovadores, que vêm exatamente trazer conhecimento e possibilidade de inovação e de um trabalho disruptivo para os nossos alunos. Trabalhamos também com a educação profissional, que são os cursos de curta duração, para aprimorar seus conhecimentos, e trabalhamos com a educação corporativa, onde fazemos cursos, modelamos e realizamos cursos de alta qualidade para as empresas. Essa é uma live super importante, que marca o início das aulas de 2020. Eu vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal também, porque vocês aqui vão ter sempre um conteúdo muito atualizado. Nós temos vários projetos, como a Live Pocket Class, que são lives em formato class, com professores que trazem assuntos extremamente atuais. Tem o BBS Professional, que são lives que trazem profissionais de mercado, né? E temos o BBS Experience, que são lives feitas pelos nossos alunos. Então, é bem importante essa participação, sempre com temas muito atuais e lives extremamente participativas. Vou pedir que deem um like nessa live, um joinha embaixo, né, para que possam compartilhar também, compartilhem com seus amigos. Isso ajuda muito a disseminar conhecimento e reflexão, gente, que nesse momento é super importante para todos os profissionais estarem atuando, não só no seu momento normal, mas num momento em que a gente precisa se destacar nessa crise, né? Então, nesse momento, nós, com muita alegria, né, eu vou convidar aqui para dar as boas-vindas, né, a vocês, a duas pessoas que fazem parte aqui da nossa equipe, da direção. Eu sou a diretora acadêmica, então eu vou convidar a professora Adriana Bibi, que é a diretora de operações, para dar as boas-vindas para vocês, e a professora Daniela Castellucci, que é a nossa coordenadora do MBA em gestão de organizações em saúde. Então, a Adriana, junto comigo, a gente faz toda a direção da Baiana Business School, e Dri vai estar por trás, operacionalizando tudo isso, né, esse sucesso todo. Convido o Dri a dar as boas-vindas aos nossos convidados, a todos os presentes. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. É uma oportunidade única estar com o professor Armando e o professor Luiz Frazão aqui, né? Então, vamos aproveitar o máximo o dia de hoje, tá bom? Muito obrigada e estamos à disposição para o que vocês precisarem. Curtam o nosso canal, tem muita palestra legal para vocês assistirem. E estamos aqui também com outra mulher maravilhosa, outra superpoderosa. A gente costuma brincar que é a direção de superpoderosas. A professora Daniela Castellucci, uma grande especialista na área de gestão da saúde. E hoje
diretora do componente do SUS Bahia, de auditoria do componente SUS Bahia, uma pessoa que está trabalhando aí muito com as equipes nessa pandemia, e eu passo a palavra para a Dani para dar as boas-vindas também aos nossos convidados e alunos e todos os presentes. Oi, gente, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Tá, sim. Joia. Boa noite, prazer enorme estar aqui. Uma grande satisfação, mais uma vez, poder assistir o professor Armando, pessoa maravilhosa que eu sigo no Instagram e já indico todo mundo seguir. O nosso outro convidado também maravilhoso. O dia hoje, a noite hoje vai ser muito especial. Quero agradecer a presença de todos os alunos e dizer que a Baiana Business School só tem oferecido, nesse momento de pandemia, em todos os momentos, as melhores oportunidades para que a gente possa compreender melhor sobre gestão, melhor sobre liderança, e, enfim, boa noite, vamos aproveitar bastante, se inscrever no canal, dar o like, passar as informações adiante para outras pessoas, porque essas lives, elas ficam gravadas, e eu sei que muita gente talvez não consiga assistir hoje, mas depois é uma oportunidade única de ter esses dois nomes maravilhosos participando conosco hoje. Um abraço e vamos lá. Obrigada, meninas. Agora eu sei que vocês vão estar no back-office, né, ajudando a realização aí da live. E antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria dizer que as nossas aulas desses MBAs maravilhosos iniciam no dia 29/10, e a gente está com uma condição especial, né, para todos os presentes e os interessados aí nesse momento, de 15%, né, de desconto, em todas as parcelas até o início das aulas, tá? E, com certeza, vão ser cursos de primeira linha, com profissionais de extrema qualidade, como os que nós temos aqui hoje. Então, sobre a live de hoje, o que eu queria colocar? Que a necessidade de liderança, muitas vezes, nos é imposta pelas situações profissionais e da vida, sem estarmos totalmente preparados para sermos verdadeiros líderes. Então, hoje, né, nós temos aqui dois convidados especiais que vão exatamente conversar conosco em quais são todos esses aspectos ligados à liderança, os desafios. Então, eu quero convidar, já agradecendo demais a boa vontade desses grandes profissionais em abrirem suas agendas para estarem aqui abrilhantando o nosso evento, que é o professor doutor Armando Lorenzo, que diretamente de São Paulo vai nos prestigiar, ele que é diretor da Ernst Young University Latam Sul, e que é uma pessoa de uma experiência ímpar, e não só experiência profissional, como livro publicado, artigos, com seu doutorado, mestrado na USP, assim, um profissional extremamente preparado. E temos aqui o outro convidado que nos foi apresentado pelo professor Armando, que a gente fica muito feliz de estar aqui, pela sua história, que com certeza ele vai dividir grandes momentos conosco, que é o Luiz Frazão, também diretamente de São Paulo, ele que é contador, que teve a carreira desenvolvida na Ernst Young desde trainee a CEO, gente, imagina. Desde o início de trainee até CEO da empresa, e ele hoje vai debater conosco, junto com o professor Armando, e gerar reflexões e caminhos para galgarmos competências de liderança. Quero agradecer a presença dos dois, Armando, Luiz. Se vocês quiserem dar uma boa noite aí para o pessoal, para a gente poder iniciar. Armando? Boa noite para todos. Luiz? Boa noite, professores, alunos e demais participantes aí dessa live. Obrigada. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, o professor Armando vai fazer uma contextualização rápida do tema, depois a gente vai fazer tipo um talk show, a gente vai fazer algumas perguntas, e vamos estar abertos para perguntas da plateia que a gente vai colocar no final, para que eles possam responder essas perguntas, tá bom? Então, professor Armando, vamos iniciar, então, essa contextualização. Bom, inicialmente eu queria agradecer para a Mariângela o convite. Eu, Mariângela, eu conheço há muitos anos e eu sempre comento isso, já falei para ela mais de uma vez.
seguramente é uma das 3 melhores líderes de educação do Brasil, eu não tenho a menor dúvida em falar isso. Uma pessoa que mantém a qualidade dos cursos, com carinho, relacionamento com os alunos, ou seja, eu fico muito contente de dar essa palestra, participar dessa live, ainda mais com o Frazão. A única coisa que eu sinto, não por uma questão tecnológica, eu não estou aí em Salvador, né? Salvador é a cidade que minha família adora, a gente já foi aí 66 vezes em Salvador, foi a cidade que eu mais visitei. Aí tem um circuito gastronômico maravilhoso, não tem como não ir aí, não jantar, não almoçar, e o que a gente mais gosta aí é o paraíso tropical. Aquele é o que a gente não deixa de ir toda vez que está aí. Mas o dia de hoje é para falar sobre liderança, e eu vi lá a questão do como liderar pela primeira vez, é um desafio mesmo. Se bem que a liderança, ela não tem o desafio só quando você começa pela primeira vez. Isso até essa predição que eu vou comentar, focar nisso, mas eu acho que o maior desafio que a gente tem da liderança na atualidade é você lidar com a diversidade. Eu acho que esse é o ponto-chave que as pessoas estão enfrentando, não só a questão geracional, a questão de gênero, a diversidade de uma maneira geral, as pessoas não estão preparadas, ainda mais porque a gente precisa, sobretudo em lidar com a diversidade, ter 2 passos. Quer dizer, o primeiro, ter respeito pelas diferenças, e o segundo, a gente, na minha opinião, muitas pessoas falam que você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu não concordo com isso, eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Então, a partir desse momento, você tem a empatia, você consegue ver o outro a partir da ótica dele, e aí você consegue ter um relacionamento melhor sob esse ponto de vista. Você liderar, acho que esse é um ponto comum. Agora, quando você começa a liderar pela primeira vez, é interessante, porque você normalmente é escolhido por questões técnicas, né, e não pelos soft skills, questões de comportamento. Só que você, quando não era líder, então você batia suas metas, você tinha um bom relacionamento com o seu líder, entregava no prazo, com qualidade, sem erro, só que agora você vira líder, e para bater suas metas, os outros têm que bater as deles. Aí é que é o difícil, porque as pessoas têm uma agenda oculta. Quer dizer, por mais que a empresa tenha até uma cultura predominante, valores predominantes, cada um pensa na sua carreira. Essa que é a grande realidade. E administrar isso não é fácil, porque você não sabe exatamente o que a pessoa está sentindo. Então, o líder pela primeira vez, ele não tem ainda essa habilidade, né, porque o próprio nome já fala, é a primeira vez. Então, você está começando. E aí, o que o líder faz no momento, quando ele está começando? Ele centraliza, porque ele não quer que os erros apareçam, ele não quer que as coisas saiam erradas, que ele quer entregar no prazo, quer bater as metas, então ele faz pelas pessoas. Só que ele fazendo pelas pessoas, criam 2 problemas. O primeiro, que ele não desenvolve as pessoas, porque você precisa passar por experiências para ser desenvolvido. E segundo ponto, que você não consegue agregar valor, porque você sempre tem um time júnior. Você só consegue agregar valor quando você tem um time mais sênior. E se você não desenvolve essas pessoas, você não vai conseguir ter uma projeção na sua carreira. Então, esse é um ponto-chave que a gente vê na liderança. Eu acho que desenvolver competências, são várias, a gente poderia aqui falar diversas, mas 2 que eu acho que são bem significativas, é a adaptabilidade, porque a gente não sabe o futuro, então a gente tem que estar adaptável para qualquer futuro que apareça, e a questão do aprendizado contínuo e ágil, né? Você ter prontidão para aprender, a gente precisa aprender coisas novas constantemente. E ainda, um ponto que eu vejo relevante é como desenvolver a liderança. Quer dizer, eu acho que os treinamentos, os MBAs, a formação, são pontos fundamentais. Quer dizer, a gente tem que estudar e fazer treinamentos e MBAs, graduação em escolas de qualidade, tem que levar muito a sério isso. Mas eu acho que a gente precisa ter experiências. Quer dizer, essas experiências... Oi? Pode falar, Maria Ângela. Oi? Não, desculpa, eu tinha congelado a imagem. Ah, tá. Então a gente precisa ter uma formação acadêmica forte, mas precisa passar por experiências também que nos desafiem. E ter pessoas na carreira que nos orientem. Quer dizer, eu acho que quando a gente trabalha esses pilares, eu acho que a gente tem, de certa forma, um resultado melhor. Então, o ponto que eu vejo, eu respondendo, né, eu acho que a gente tem que estar muito preocupado com o desenvolvimento e liderar as equipes sob todos os aspectos, né? Fazendo aí só um resumo do que é liderar pela primeira vez, acho que é um começo.
Esse também é o livro que eu estou lançando agora, em meados de novembro. Ele trata de todos os assuntos que eu acabei de comentar e fala um pouco também de gestão de equipes, engajamento, como engajar, avaliação de performance, feedback, treinar pessoas. E eu acho que esse é o ponto, né? Eu acho que liderar é sempre um desafio para todos, mas se eu quisesse aqui deixar um recado final dessa preleção, eu diria que a gente tem que ter empatia, a gente tem que tratar as pessoas como elas querem ser tratadas e não como eu quero ser tratado, porque eu acho que é um narcisismo muito grande você olhar para uma pessoa e achar que ela é você mesmo. Então, não concordo com isso, mas cada um tem a sua opinião. Perfeito, Armando. Já começa desconstruindo algo que muita gente comenta e faz todo sentido. E aí eu queria saber, então, de Frazão, há sempre uma grande dúvida no mercado, né? Você acha que é possível desenvolver líderes, Frazão? A resposta curta é sim, mas acho que com sim não passa na prova, né, professor? Com certeza. Assim como Então, o importante meus alunos sabem que eu sou a rainha do como. Como? E a próxima pergunta é essa mesma. Como, né? Como é que a gente consegue, né, formar um líder, né? Então, eu acho que vai de acordo com o tipo de empresa. Tem empresas que dão essa possibilidade de desenvolvimento de uma carreira organizada, né? E a partir daí, eu imagino que é possível, sim, desenvolver a carreira, desenvolver a liderança, porque ela depende muito dos seus pares, das pessoas que estão ao seu redor. O Armando destacou, por exemplo, a parte acadêmica, de você estudar, de você entender, né, a teoria por trás da liderança, mas uma boa parte do seu conhecimento é absorvido através do dia a dia, de observações e do seu próprio grupo, da sua própria equipe, entende? A partir disso é que você vai entender se há ou não possibilidade de desenvolver um líder dentro dessa empresa. Por quê? Porque você precisa de oportunidade para exercer a liderança. Então, numa empresa que se preocupa com o desenvolvimento dos seus futuros líderes, que pensa no seu futuro, ela abre oportunidades para você trabalhar em projetos supervisionados. Então, é um princípio, né, de desenvolver algumas características, né, de um bom líder, em pequenos projetos supervisionados, e a partir daí, então, você vai começando a identificar dentro da sua equipe quem são as pessoas que têm essas características, que poderiam ser os futuros líderes, né? E aí, então, você começa a organizar a sua empresa sempre tendo um plano B. Um dia ele vai ser o plano A. Porque o líder de hoje não é perpétuo, não é para sempre, né? O líder de hoje, por melhor que ele seja, ele tem data limite, não é verdade? E com isso, ele pode adoecer, pode se interessar por uma carreira em outro lugar, quer dizer, muitas coisas podem acontecer e criar oportunidades do plano B se tornar o plano A, né? Então, para isso é preciso estar preparado. Então, a questão de você organizar a sua carreira, tanto a parte técnica, teórica, e começar a se desenvolver na prática também, quer dizer, porque o líder não aparece de uma hora para outra, não cai do céu um bom líder, né? É um conjunto de ações que vão acontecendo ao longo de um tempo, e isso vai gerando oportunidades para formação dessas skills, dessas características de um bom líder. Perfeito. Eu diria até mais. Além de tudo isso, a gente também tem que procurar se inspirar, né? Mesmo que a gente não encontre um mentor, a gente elege alguém para se espelhar, observando o que faz de bom, o que faz de ruim. Então, essas inspirações, né, são bem interessantes, não é isso? Exatamente. E, Armando, para complementar isso tudo que o Frazão falou, de uma forma, ele que teve tantos liderados que hoje são líderes, né? Qual é o principal desafio que você acredita que o líder tem na atualidade?
Bom, como eu havia comentado, a questão da diversidade, lidar com a diversidade é chave. Sobretudo porque você tem a diversidade visível e a invisível. A gente não sabe exatamente o que as pessoas estão pensando em momento nenhum. Então, e se você não tiver essa característica de empatia, você não vai conseguir ter isso. Agora, o ponto que o Frazão falou, voltando à questão anterior, quer dizer, a primeira é a diversidade, a segunda é o desenvolvimento. Eu só queria complementar, porque o segundo desafio, né, que é o desenvolvimento, eu queria complementar, porque eu também acredito que é possível desenvolver líder. Agora, senão, a gente teria que acreditar, se eu não acreditasse nisso, eu teria que acreditar que as pessoas nascem prontas, né? Não é possível, né? Então, você está sempre se desenvolvendo. Agora, é bem verdade que, na minha opinião, você tem pessoas que têm mais potencial e menos potencial. Isso a gente percebe, isso sem dúvida nenhuma. Mas volto àqueles pilares, né? Ou seja, a formação acadêmica é um ponto importante. Você passar por experiências, missões delicadas na tua vida te ajudam bastante. E ter pessoas mais sêniores que te ajudem na carreira, que pode ser um coach, um mentor, um colega, relacionamento pessoais, enfim. Eu acho que a gente precisa de trabalhar esses pilares para que a gente tenha um desenvolvimento, porque, veja, eu pegar o exemplo de da UI, por exemplo, uma questão. Se você quer ter uma carreira internacional, ou pelo menos quer ter articulações internacionais, você precisa trabalhar numa empresa que tenha programas de mobilidade, que você possa passar um tempo fora e voltar. O Frazão teve essa experiência. Então, quer dizer, só quem tem essa experiência mesmo de morar fora, mas não é morar fora, estudar um mês de inglês, não é isso que eu estou falando, é ter a vivência profissional. Quando você tem essa vivência, você muda, você começa a pensar como as pessoas pensam. Então, eu acho que a gente não é só a empresa que escolhe a gente tem que escolher a empresa também. Então, depende do tipo de experiência que você precisa ter, você também tem que escolher as organizações que você vai trabalhar. Perfeito. Foi mais ou menos o que eu fiz na minha carreira, quando eu queria também ter essa experiência fora, e fui procurar um trabalho na Arthur Andersen, fora de Salvador, exatamente porque me daria a oportunidade de morar fora um período, né? Então, e é certíssimo isso, a gente tem que ser uma escolha recíproca. E, voltando à liderança, eu queria uma coisa que a gente sempre observa nas dúvidas dos alunos, Frazão, e você tem grande experiência nisso, quais são as principais diferenças entre liderar pela primeira vez, então você está liderando uma equipe pela primeira vez, e liderar líderes, ou seja, já ter uma equipe de líderes, ou seja, você é o líder, mas como CEO, né, você passou por isso. Quais são os desafios e as diferenças nesse sentido? Bom, liderar pela primeira vez, tudo é novidade. O risco está presente em todos os detalhes do exercício dessa liderança. Geralmente, pequenos erros são perdoados, né? Quando é líder pela primeira vez, né? Pequenos erros são perdoados, né? Agora, liderar líderes é um grande desafio, é muito difícil. Eu não tenho a fórmula mágica disso, eu sofri muito também com esse tipo de dificuldade, né? De desafio, né? É um grande desafio, muita responsabilidade. Erros, mesmo que são pequenos, muitas vezes não são perdoados, né? Então, a pressão é muito grande, é muito difícil você unir o time, né? Fazer o time estar unido, remar para o mesmo lado, né? Unido, né? Nesse aspecto, né? De seguir os principais objetivos traçados. Liderar sem transformar isso num medo que paralisa, sabe? Que o líder, ele muitas vezes é visto como uma pessoa que tem poder, né? E o poder, muitas vezes, paralisa, gera medo, né, nos liderados, né? Então, a gente tem que saber utilizar esse poder de forma a não paralisar os liderados, para que eles se mobilizem, se movimentem tranquilamente, né? Tem o respaldo da liderança para executar o plano de trabalho, né? Mas de uma forma que eles não se paralisem, né? Então, a grande diferença, eu acho que é essa. Liderar pela primeira vez, tudo pode acontecer, pode até não dar certo, né?
como líder na primeira vez, ou por N motivos, não necessariamente a pessoa, né? E liderar líderes é, de fato, um grande desafio. Precisa muita experiência, precisa ter errado muito, né? Antes, para você não repetir os erros, porque muitas vezes, mesmo pequenos erros, não são perdoados, né? Então, o conhecimento disso, a experiência ao longo dos anos, né, vai te ajudar a ter mais sucesso, né, em liderar líderes, né? Eu tive bastante dificuldade, confesso, tive muita dificuldade, porque, como o Armando comentou, quer dizer, as pessoas têm a sua agenda oculta, né? Então, não necessariamente estão engajados, focados exatamente naquilo que está combinado, né? Então, até você conseguir ganhar confiança, ganhar a participação assim de corpo e alma, né, dos seus liderados, toma um certo tempo, né? O que você acha, Armando? A questão de gestão de pessoas, né, Armando? Eu acho que o Frazão falou uma coisa, porque assim, quando você é coordenador, você vai liderar um analista, você está liderando, mas um CEO também está liderando, mas o grau de complexidade é completamente distinto, né? E eu acho que a grande diferença está na experiência das pessoas, como o Frazão falou, porque você está liderando uma pessoa, líder de líder, que tem a mesma experiência que você, e muitas vezes quer o seu lugar ainda. Esse é o problema. Ainda tem essa questão, quer dizer, você tem que liderar uma pessoa que só não teve a oportunidade, só não está no seu lugar, muitas vezes por uma questão de oportunidade. Não é uma situação fácil. Então, o Frazão falou, a gente tem que caminhar todo mundo no mesmo barco. Mas o nível de persuasão é muito mais difícil você liderar líder. As pessoas têm suas carreiras, já têm seus objetivos, têm seus anseios, e de uma maneira mais sedimentada, né? Quando você é coordenador, você ainda está desenvolvendo as pessoas. Isso faz uma diferença brutal, eu acho. Esse desafio de gerir pessoas, que envolve aspectos comportamentais, psicológicos, que é bem complexo. Inclusive, tem uma pesquisa sua, Armando, que aponta que 83% dos gestores desligados no Brasil tem como motivo aspectos comportamentais e somente 17% por questões técnicas. Por que você acha que acontece esse fato? E o que é possível fazer para mudar? Olha, eu volto a dizer, assim, essa pesquisa... Quando eu falei de gestor, eu me referia na pesquisa a gerente, coordenador e supervisor. Eram esses 3 níveis que estavam na pesquisa. Agora, a questão é que quando você contrata uma pessoa, você não consegue ter absoluta certeza dos soft skills dela. Só o dia a dia. A gente está com um probleminha na transmissão, né, de Armando. Deve ser a internet. Sua internet está travando. Voltou, né? Quando você contrata quando você contrata uma pessoa, você não tem segurança total sobre os soft skills que ela tem. Quer dizer, por mais testes que você faça, só o dia a dia mesmo vai fazer. E a pessoa tem questões de personalidade, questões de caráter, questões de valores, questão histórica de vida. Tudo isso interfere no comportamento das pessoas. Porque o nível de qualificação técnica, dependendo da empresa que você trabalha, dependendo do nível que você está, as pessoas têm praticamente o mesmo, do seu ponto de vista de conhecimento. Quer dizer, tem que estar muito atualizado. A diferença vai nessa questão dos soft skills. Quer dizer, vai a diferença aí. Então, você pega, por exemplo, a inteligência emocional. A inteligência emocional é uma capacidade grande que a pessoa tem que desenvolver, mas não é fácil você desenvolver, porque você tem que ter autocontrole, você tem que ter empatia. São situações relativamente difíceis. Agora, você me pergunta como desenvolver, pegar a questão da própria inteligência emocional e fazer uma relação com o que eu comentei, quer dizer, se você estudar, você vai ter conhecimento de inteligência emocional, mas você precisa exercitar aquilo constantemente, e a gente precisa de um apoio, às vezes, de uma pessoa mais sênior, nos ajudando, ou seja, porque a gente não encontra, a gente não percebe exatamente. Eu tenho várias coisas que eu erro, e quando eu converso com outras pessoas, para me ajudar,
Porque eu tenho várias dúvidas, assim como o Frazão comentou, eu cometo vários erros, mas eu converso com outras pessoas para que eles me ajudem, porque eu mesmo, às vezes, não consigo perceber tudo aquilo que está acontecendo. Então, eu acho que quando a gente tem pessoas nos ajudando, você tem a experiência de você passar e treinamento, conhecimento, isso são as formas de você desenvolver essas competências. Mas tem que focar nessas competências, né? Não é fácil, não são fáceis. Perfeito. Até tem algumas pessoas participando, como a Leila, né, que é um grande desafio, e que já passaram, são muitas comparações, é verdade. E aí eu pergunto, Frazão, nesse aspecto que vocês estão comentando, nessa gestão de pessoas, como é que a gente pode fazer para engajar mais o profissional, a fim de reter os grandes talentos? Como é que você costumava trabalhar esse desafio? Só para ter uma pequena comentário no que o Armando estava falando, eu penso que o exercício da liderança é 80% inspiração e 20% transpiração. Na hora que inverter isso aí, alguma coisa está errada, né? Eu acho que é muito similar à vida acadêmica, né? Você tem professores que vomitam a matéria, entre aspas, né? E tem professores que, de fato, te inspiram a estudar mais, a se aprofundar num determinado assunto e tal. Eu acho que a liderança é muito por aí. Quer dizer, se você tiver a oportunidade de ter colegas, né, que podem te ajudar, né, no seu desenvolvimento, você tem que perguntar, né, mano? Você pode sentar com o seu par e falar assim, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de certo? O que você acha? E você pode ter uma conversa, começa sendo informal, daqui a pouco ela vira rotineira, porque você está sempre testando as suas habilidades, testando a sua qualidade como líder, né? E aí você pergunta como é que a gente pode desenvolver líderes? Ampliar o engajamento das pessoas, fazer com que estejam mais engajadas. Eu acho que a melhor forma não é com dinheiro. A melhor forma, na realidade, é com projetos desafiadores. Quer dizer, hoje em dia, a gente consegue o engajamento do jovem dando um pouco mais de responsabilidade do que está teoricamente definido para ele, sabe? Quando você coloca um pouquinho mais de responsabilidade nos ombros dele, para ver como é que ele reage, como é que ele vai resolver. É uma oportunidade de desenvolvimento, né? Eu acho que o engajamento do jovem que quer resultados imediatos, busca, né, a sua promoção, quer progredir na sua carreira, você tem que ir dando um pouco mais de oportunidade para que isso possa acontecer. Quando você cerca num quadradinho, sabe, o seu profissional, com, sei lá, um projeto já repetitivo, né? Às vezes, eu estou acostumado, por exemplo, com diferentes indústrias, diferentes oportunidades, ramos de negócio. Quer dizer, quando você, às vezes, coloca o profissional no quadradinho, muitas vezes isso não dá certo, porque é justamente a falta de oportunidade para se apresentar para novos desenvolvimentos, novos desafios, entende? Eu acho que uma forma correta é através de novos desafios. Então, tem que entender cada ramo de atividade. Isso. Às vezes é uma tendência, porque ele fez bem aqui, vamos manter, né? Exatamente. É um erro isso, né? É um erro. Agora, tem pessoas que preferem isso. Esse que é o detalhe. O líder precisa estar identificando dentro da sua equipe aquelas pessoas que preferem aquela vida profissional rotineira, repetitiva, sempre fazendo a mesma... Faz bem, ele faz direitinho, faz corretamente, mas não é... E gosta disso, tem gente que gosta disso. Então, não adianta você utilizar essa pessoa que prefere uma vida rotineira, repetitiva, de uma coisa que ele conhece, não se interessa muito por novos desafios, você querer que ele seja um novo líder, né? Muitas vezes não vai dar certo isso, né? Então, identificar na sua equipe, separar quem é que tem mais habilidade, quem é que está mais atrás de novos projetos, quem é que gosta de novos desafios, né? Aí isso vai ajudando
a separar o grupo, né, entre aqueles que preferem atividade rotineira daqueles que preferem novos desafios. E a empresa, qualquer empresa, precisa dos dois. Não é que um é bom, o outro é ruim, né? Precisa dos dois. Né? Eu acho que nessa linha do que o Frazão falou, de novos desafios, uma coisa que eu pensei, eu concordo totalmente com o Frazão, eu acho que não é necessariamente de dinheiro, desde que o salário acomode pelo menos as questões básicas e tal. Mas eu acho que a gente tem uma dificuldade, e talvez muitos de vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, é que o prêmio de quem trabalha bem é ganhar mais trabalho. Você já reparou isso? Quanto melhor você trabalhar, mais trabalho colocam em você. Então, e você não consegue se desenvolver, porque você fica sem qualidade de vida, você só faz aquilo, e a outra pessoa tem mais chance de se desenvolver. Aí o que acontece? Ele vai embora. Então você perde quem você quer que fica e fica quem você quer que vá embora. Esse é o grande problema. Então, se você não der desafio para essas pessoas, elas não vão querer, não vão estar engajadas. Agora, a questão do engajamento, eu só queria contribuir também, porque você tem o engajamento e o não engajamento. E o não engajamento está ligado muito ao clima de confiança que você tem no ambiente de trabalho. É muito sério. Quando você não confia na pessoa, e o que o Frazão falou, a questão de inspiração, você não quer ficar. Essa aqui é a grande realidade. Perfeito. E vira chefe, e aí vem né? Um desafio. Só para qualificar e ficar bem claro, uma coisa é o líder, outra coisa é o chefe. Isso, o chefe, normalmente, as pessoas querem trocar o chefe. É isso que acontece. E o líder, não. O líder, se ele é um bom líder, as pessoas respeitam, têm credibilidade e querem que continue, né? E adoram estar com eles, né? Isso é muito bom. E aí vem mais uma pimentinha para esse contexto, né? A gente está vivendo a era da transformação digital. Agora, então, com essa crise, mais ainda. Quais são as principais mudanças que vocês entendem que está acontecendo, né, nas empresas? E quais as novas competências que o líder ele tem que ter ou adquirir para trabalhar essa nova realidade? Eu aí faço para os dois, né? Essa pergunta que eu acho bem... Pode falar, mano. Fala, você. Olha, eu acho assim, como competências básicas são o que eu mencionei. Eu acho que você tem que ter adaptabilidade, o learning agility, você aprender continuamente. Isso é sem dúvida, eu acho que isso é fundamental. Mas um erro que a gente comete quando pensa em transformação digital é achar que a gente tem que se desenvolver só em tecnologia. Ou seja, e claro que aprender blockchain, inteligência artificial, RPA, tudo isso faz sentido. Mas isso é mais fácil de você aprender e as empresas estão dando conta. O difícil é mudar o mindset de analógico para digital. Esse que é o grande problema, porque as pessoas continuam pensando no mundo analógico e vão querer achar soluções analógicas para o cotidiano digital. Esse é o grande problema. Então, eu acho que o mais sensível é você fazer essa mudança de mindset, você entender que o mundo realmente é outro, que o mundo está ficando digital. Eu não sei se ele eu não diria que é uma competência, mas eu diria que é uma mudança mesmo de pensamento, uma mudança de mindset. Senão, é muito difícil você conviver. Por exemplo, eu tenho uma experiência de um profissional novo, ele é analista. Então, ele tinha um serviço, um trabalho, uma atividade, que ele demorava 12 dias e levava 8 horas por dia para em 8 horas cada dia. Né? Ele entrou numa plataforma, na Udemy, aprendeu uma linguagem, ele criou um robô, e essa atividade é feita em 3 horas agora. Ele aprendeu Python. Então, você entende o que eu estou querendo dizer? Ele mesmo achou uma solução para ele. Então, essa é uma mudança que a gente tem que ter. Eu não pensaria nisso. Eu pensaria em mudar o processo. Ele não. Ele pensou em colocar um robô. Essa é a mudança dele. Então, ele pensa diferente de mim. Por mais que eu goste de transformação digital. Eu percebi que ele está numa cultura diferente. Não, isso aí significa que aumentou a produtividade, porque se ele gastava 8 horas e passou a gastar 3 horas, sobrou 5 horas. Sobrou. O que a gente faz com as 5 horas, né? Não, Frazão... É a mesma pessoa, é a mesma pessoa, é o mesmo custo. Mas, Frazão, não sobrou as 5, sobrou 8. Porque enquanto o robô faz as 3 horas, ele está livre 8 horas para fazer outra atividade. Ah, sim, o robô é que faz agora. As 3 horas foi o tempo de execução agora, né? E ele está livre para fazer outras coisas, aproximadamente mais ainda. Né?
Então, na vida digital, as empresas vão ter que se focar. Eu acho que o líder, principalmente, vai ter que conseguir entender onde estamos e para onde vamos, né? Eu acho que esse é o desafio. Ter a visão correta de o que vai acontecer no futuro próximo. Para quê? Quanto mais certeira for essa visão, mais objetivo vai ser a definição de quais são os desafios. Nós estamos aqui, queremos estar aqui, o que nós vamos fazer para chegar lá? Então fica mais fácil. Quando você não tem essa visão, é que fica meio nublado, a coisa fica meio nublada, meio difícil, às vezes você vai de acordo com o vento. O vento empurra os negócios, não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é você ter a visão de futuro, saber para onde você quer ir, ou a sua empresa quer ir, e aí você define quais são os gaps, né? Estamos aqui, queremos estar nesse outro patamar, o que a gente precisa fazer para estar? E nessa questão envolve não apenas questão digital, mas imagina a formação de pessoas, né, com todas essas mudanças. Olha o desafio que as empresas têm para estar num futuro mais digital com pessoas analógicas hoje, né? Como é que a gente faz para chegar lá? Então, aí entra, obviamente, toda a parte de treinamento, de definição de quais são os objetivos estratégicos para ir resolvendo isso ao longo de um certo tempo para chegar no futuro preparado. Senão, o vento é que vai levar o futuro da empresa. Às vezes pode levar para o lado errado, né? Perfeito. E aí, partindo dessa premissa, quais são, assim, as competências que vocês sugeririam que as pessoas procurassem, desde a parte de qualificação, da língua, competências interpessoais? Que dicas vocês poderiam dar para as pessoas que estão querendo se desenvolver nessa nova realidade, né? Armando, quer começar? Você tocou num ponto, o inglês. Por exemplo, o inglês é Uma vez o Frazão falou para mim assim, o inglês abre janelas, né? Eu nunca esqueci quando ele falou isso para mim. E é verdade mesmo, o idioma ele abre janela em qualquer situação, sobretudo o inglês. Mas eu acho que o inglês sozinho não resolve, se a pessoa não aprender a pensar como as outras pessoas pensam. Então, não adianta você falar inglês se você não tem resultado. Não adianta você falar inglês se você não consegue mudar o mindset. Então, esse é um problema. Então, o inglês, por si, é muito importante, mas ele sozinho não resolve você passar. Eu acho que aprender as tecnologias que estão relacionadas à tua atividade são fundamentais. Por exemplo, é difícil hoje a gente falar se vai contratar um analista de treinamento formado em RH e ensina tecnologia, ou contrata uma pessoa formada em tecnologia e ensina RH. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, a gente precisa aprender as tecnologias, não há dúvida, o idioma, tecnologias, e os soft skills, sem dúvida nenhuma. E o dos soft skills, eu continuo reafirmando. A gente não sabe qual vai ser o mundo, então a gente precisa estar adaptado para qualquer mundo que seja. Por isso que a adaptabilidade ela é fundamental. Um exemplo bem claro que o Armando falou sobre aceitar a diversidade, né? Eu lembro que na minha época era a questão da distanciamento das mulheres da liderança, né? Então você pega a empresa, tinha lá 5 mil funcionários, quantos estão na liderança? A maioria eram homens, né? Então desenvolver, isso aí não tem, a questão aí é, olha a perda que a empresa tem de conhecimento se ela restringe o progresso de uma mulher, por exemplo. Ela perde 50%, é isso que acontece. Num ambiente onde o conhecimento, o soft skills é escasso, ele não está, assim, fácil de encontrar no mercado, entende? Então, quando você restringe, você está perdendo 50%. É uma ignorância, na realidade, sob o ponto de vista de negócios, né? E assim vai. Por isso que naquela época, a gente, na empresa que eu estava, a gente incentivou muito o desenvolvimento da mulher, né? E a gente acompanhava, e era um desafio, né, incluído entre os objetivos da liderança, de formação de novas competências mulheres, né? Para encontrar o equilíbrio
do que o mercado oferece, né? Porque as mulheres também são competentes, não é só os homens. As mulheres também são competentes. E a gente estava perdendo competência porque vinha num ciclo de desenvolvimento antiquado. Essa que é a verdade, né? E hoje em dia isso mudou, né? Então é um grande benefício para a empresa eliminar essa barreira, né? Porque você tem a possibilidade de contratação aumentada, né? Perfeito. Só um exemplo prático. Não, exemplo real. Eu vou dizer o meu caso. Ainda bem que eu achei líderes que pensavam igual a você, porque quando eu entrei para trainee da Arthur Andersen, da Andersen Consulting, foram 20 e tantos homens e 2 mulheres, mas tinham 2 mulheres, poderiam não ter nenhuma, né? Então, é uma verdade. São os chamados pré-conceitos, né? Então, eu acho que o líder ele tem que evitar esses pré-conceitos, né? Do que acha, procurar realmente, como você disse, enxergar essas qualidades. E aí eu queria que vocês contassem para a gente, antes de passar, depois aqui já para pegar as perguntas de quem já enviou, que a Adriana vai colocar. Cada um de vocês, fala um pouquinho de um líder que inspirou vocês e o que é que vocês acharam que fez diferença na trajetória de vocês. O que é que vocês podem comentar com a gente nesse sentido? Pode começar o Frazão, agora é a vez dele. Eu tive alguns, né? Eu tive alguns, principalmente no início da minha carreira. Eu me inspirava muito num dos líderes da empresa, por conta dos exemplos, da sua maneira de tratar os assuntos mais complexos, a maneira como ele se relacionava com os funcionários, né? A maneira como eu me relacionava com ele, porque ele era meu líder, eu tinha que me relacionar com ele, então como é que ele me tratava, entende? Como é que eu me sentia, né, em função disso. E isso, para mim, foi uma grande surpresa e foi um bom exemplo, né? Então, isso me ajudou no desenvolvimento da minha carreira. Depois, como o Armando falou, eu tive que viajar, então morei fora, né? Trabalhei fora durante um longo tempo, né? Então, tive a oportunidade de conhecer de uma cultura diferente, um outro estilo, uma outra maneira de lidar com as pessoas, tal. Isso também acrescentou, né, competências, né, no meu currículo, né? Então, isso, eu acho que as pessoas têm que estar abertas, né, a conhecer diferentes formas de tratar, né? Por exemplo, um curso de MBA, você tem uma grande oportunidade, que é troca de experiências, né? As pessoas estão trabalhando, então você tem, por exemplo, o estudo de um caso. Não tem resposta pronta. Você pode encontrar a resposta correta e essa resposta vai ser diferentes formas de resolver um problema, né? E a gente acha que só tem uma maneira de resolver, né? Não, pode ter diferentes maneiras. E eu acho que o curso de MBA, por exemplo, é uma forma de você trocar experiências e, a partir daí, entender que não existe uma única forma, né? Então, quando você está liderando, às vezes você quer impor uma maneira de atuação e, às vezes, existem outras formas de chegar no mesmo fim, entende? Então, é flexibilidade, né? Perfeito. E você, Armando, uma inspiração? Eu tive 2 pessoas que me marcaram muito. Eu acho que no emprego anterior que eu estava, na UI, eu aprendi muito, acho que a característica empreendedora. Quer dizer, eu era uma pessoa muito empreendedora, ele me ensinou muito com relação a isso, e eu acho que essa característica eu acabei me desenvolvendo com ele, ele foi uma inspiração. O segundo líder, eu nunca comentei isso publicamente, foi o Frazão. É uma pessoa que me inspirou muito, e o que eu aprendi várias coisas com ele. Mas se teve uma coisa que eu aprendi muito, ele me deu um desafio, né? Porque eu entrei na UI, eu não tinha experiência do que eu ia fazer. Então, foi uma oportunidade, que às vezes eu fico pensando, o que ele me viu, porque eu não tinha tanta experiência para fazer aquilo, eu achava. Então, eu me senti honrado. Mas o importante não foi... Quando eu percebi essa inspiração, não foi só durante, foi depois. Porque eu aprendi ao mecanismo de modelo de decisão, entende? Não que eu tome a decisão com o mesmo conteúdo que o Frazão tomava, mas o modelo de raciocínio.
Então, o modelo de decisão é uma coisa que eu aprendi muito, porque depois eu respondia para ele diretamente, né, o presidente. Então, eu falava assim, agora, eu me perdi, fiquei um pouco solto. Eu falei assim, mas em vários momentos, eu falava assim, esse é o modelo mental. Então, esse modelo mental, para mim, talvez tenha sido uma das coisas mais importantes que eu aprendi e guardo até hoje. Que bacana, viu? Emocionou. É muito bom, parabéns. E a coisa mais linda é quando a gente reconhece. Eu acho que essa característica, meu amigo Armando, parabéns também, viu? Porque quando a gente isso mesmo. Reconhece, é bacana. Eu queria pedir a Adriana agora para passar a pergunta do pessoal, né? Se teve alguma pergunta. Pronto, a Patrícia, né? Ela está perguntando aqui qual o segredo para trilhar uma carreira de trainee a CEO. Pronto, Frazão. De trainee a CEO. Como é que a gente chega lá? Vamos dizer que é estar na hora certa, no lugar certo, né? É uma das coisas, né? Bom, primeiro você precisa buscar uma empresa, um ramo de atividade, uma empresa que proporcione a oportunidade do desenvolvimento de um trainee até ele poder se tornar um líder importante dentro dessa empresa, né? Então, empresas mais bem organizadas, com carreiras organizadas, né? Que permitem, né, que o profissional circule em diferentes áreas, né? Isso vai, com certeza, colaborar para o desenvolvimento de novos líderes, né? Mas é preciso estar no lugar certo e na hora certa, né? Quem é que vai estar no lugar certo e na hora certa? Quem é que vai estar? Quem? Sabe quem que vai estar? Quem estiver mais bem preparado, quem tiver mais conhecimento, quem tiver mais experiências. São essas pessoas que vão substituir os líderes atuais. São as pessoas que estão mais bem preparadas. Elas vão ser encontradas, com certeza, né? Então, a sugestão que eu posso dar é que as pessoas se preparem, que elas estejam cada vez mais bem preparadas para assumir novos desafios, novos postos, né? Muitas vezes, nem exatamente na sua área, né? Às vezes você estudou lá um tipo de assunto e você quer continuar nesse, mas você tem qualificação, você tem qualidades que não são facilmente encontradas. Portanto, essas qualidades muitas vezes são mais importantes do que a qualidade técnica. Aquela técnica você pode estudar, você pode fazer um novo curso, você pode botar alguém na sua equipe um pouco mais bem preparado que você mesmo, entende? Então, é estar no lugar certo na hora certa. Bem preparado, né? Senão não adianta nada. Com certeza. Perfeito. Mais alguma, Adri? Nosso aluno Deraldo, do MBA, né, de Gestão de Escritórios. Como confiar e delegar poderes para o desenvolvimento de novos líderes sem comprometer a qualidade dos serviços prestados? Bom, eu vou começar porque eu quero fazer um elogio ao Deraldo, viu? O Deraldo é um aluno do curso, que eu acabei me relacionando, e um especialista em vinho, me ajuda muito, viu? Eu aprendo muito com ele, viu? Especial aí. Pode mudar de profissão, pode vender vinho aí que você vai ganhar muito dinheiro, Deraldo. Agora, a questão, eu insisto na questão do Frazão. Eu acho que a gente precisa delegar para pessoas que estão preparadas, porque senão você vai sofrer essas consequências. Agora, a questão é como preparar essas pessoas. Não ter ilusão. São pequenos projetos. Não é só ter um treinamento, é o teu coaching, é o teu mentoring, é a tua presença, é o teu acompanhamento. Isso vai ajudar muito, porque senão você está delargando, né? Você está jogando o trabalho na pessoa. Então, o Frazão falou, você passa por um projeto aqui. Eu acho que quem tem que ajudar essa gestão de carreira é o líder. Ele tem que ajudar, vai para cá, você pode ir para lá. Claro que tem que ser de comum acordo, mas ele é importante no processo de preparação, não tendo a ilusão que só o treinamento resolveria. Mas o processo é gradual, né? À medida que vai se preparando, você vai delegando,
E também não dá para dizer que tem que estar totalmente preparado para delegar. É um ongoing, né? Você vai aprendendo e vai fazendo, mas tem que acompanhar. Agora, o importante é que acompanhar não é microgerenciamento, né? Não é você ficar ali grudado na pessoa, não dando espaço para ela trabalhar, porque ela não consegue, ela precisa ter espaço. O bom líder está sempre formando novos líderes. Exatamente. Porque o bom líder sabe que a vida não é eterna, né? Pelo menos nessa fase, né? Ela não é eterna. Então você precisa ter uma equipe que vem crescendo, que vem se desenvolvendo, né? Até para assumir, eventualmente, um plano A na hora que for necessário, né? Perfeito. E principalmente saber ter a certeza que se a equipe dá certo, você está dando certo, né? Então, essa capacidade. Exatamente. Né? O bom líder é valorizado pela formação de novos líderes. Exatamente. Um grande objetivo de um bom líder é formar novos líderes. No momento que ele se acua, tem medo de formar novos líderes como uma forma de se proteger, vamos dizer, ele já não é mais um bom líder. Claro que não, ele é o chefe. Ele virou Exatamente. chefe. Virou chefe. Com certeza. A gente tem mais um, dá tempo de mais uma, Adri. Dr. Washington Couto, Dr. Washington também foi nosso palestrante já aqui, é diretor do Hospital Aristide Maltês, que é uma referência aqui em câncer, né? Já foi secretário de saúde. Armando, gostaria que você falasse do líder formador, o profissional que não tem nenhum receio de repassar conhecimento e vivência para seus liderados. E depois, Frazão, complementar, por favor. Doutor Washington, até me sinto honrado pela sua pergunta, e eu acho que a ideia do líder formador é que ele trabalhe, por exemplo, outros aspectos que não necessariamente só o treinamento. Eu fico vendo, por exemplo, no mercado, uma série de pessoas que foram desligadas e que estão desempregadas há 2, 3 anos. Uma pessoa desempregada há 2, 3 anos, seguramente ela não tem rescisão que aguente. E uma parte dessas pessoas foi desligada por razões de custo, estrutura e tal. Mas uma parte dessas pessoas foi desligada pela não possibilidade de desenvolvimento que o líder deveria proporcionar, doutor Washington. Então, por exemplo, não adianta você desligar uma pessoa e no dia da demissão você querer fazer uma avaliação de performance ou um feedback. Já era. Aí é um rito de passagem. Deveria ter feito isso há 8 meses atrás, para dar oportunidade para essa pessoa se desenvolver. Agora, o importante, doutor Washington, no líder formador, não é só dar o feedback, é o feed forward. É você ajudar a pessoa a encontrar uma redução desse gap. Porque eu acho que todo mundo tem gap na carreira. O diretor, o gerente sênior, o gerente, todo mundo, em algum momento da carreira, tem gap. E a gente precisa de pessoas que nos ajudem. Então, não adianta só o líder falar assim, pontuar, você é isso. Se a pessoa é júnior, ela não sabe sair daquela situação. Então, ela precisa de alguém. Então, acho que o líder formador, ele tem essa capacidade de gerenciar as experiências da pessoa, a capacidade. A internet não está ajudando, né? Feedback. Vai ter que repetir. Está cortando, Armando. Você quer complementar, Frazão, enquanto volta dele? Voltou? Nesse mesmo sentido, né? Você quer o reparo? Voltando agora? Agora voltou. É melhor você repetir esse finalzinho. Tá ouvindo, Armando? O meu ou do Frazão? Não sei, o seu. A gente não ouviu o final. Eu não sei. O que eu acho é assim, eu não sei se é onde pegou exatamente, mas todo mundo é júnior em algum momento da carreira. Então não adianta o líder só pontuar para a pessoa o que ela tem de gap. É importante você ajudar a pessoa no desenvolvimento dela. Porque aí, só que muita gente não faz isso, porque não é formador, que nem o Dr. Washington falou. Ele não faz isso pelo que o Frazão falou. A pessoa tem medo, tem insegurança daquela pessoa pegar o lugar dele. Mas, gente, não dá para você ter segurança, porque você formar uma pessoa até para pegar seu lugar, para você subir mais ainda.
Se a hora que você tem medo da pessoa pegar seu lugar, não funciona. Quer dizer, aí é melhor realmente você pendurar chuveiro, não tem sentido. Né? Perfeito. Frazão, quer complementar? Eu penso exatamente da mesma forma, quer dizer, essa coragem, né? Coragem de formar novos líderes uma característica importante de um bom líder, entende? Então, é a única forma, na realidade, desse líder progredir, né? E a gente está falando de líder progredir, porque o líder ele é líder num determinado estágio e, obviamente, existem... também almeja galgar novos espaços dentro da empresa onde ele atua, né? Então, você pode ser um líder de uma equipe pequena, um líder de uma área, líder de uma divisão, líder de uma filial, né? Tem muitas coisas que você vai exercer liderança dentro da empresa, conforme o ramo de atividade, não? Mas é nesse sentido, quer dizer, ter coragem de ajudar as pessoas, os liderados, a progredirem, né? Não é simplesmente dizendo, você foi bem nisso, ruim naquilo, tá, mas que eu faço para estar numa posição diferente daqui a alguns meses, entendeu? Então, sentar honestamente, né? Fazer uma avaliação honesta, né? Transparente, né? Com pontos, né? A perseguir e com formas de conseguir crescer, né? Perfeito. A gente poderia ficar falando sobre esse assunto a noite toda, né? Mas como a hora passa rápido, né? E seria ótimo. Eu queria que, para finalizar, cada um de vocês colocasse uma mensagem a respeito dessas perspectivas, do que vocês quiserem colocar para os nossos alunos, nossos convidados. Armando também pudesse falar um pouquinho sobre o livro dele, que a gente vai marcar para fazer um lançamento por aqui, né, Armando? Mas quiser já dar, assim, uma ideia, né? Queria que vocês colocassem aí a última mensagem antes de eu dar um aviso e encerrar. Bom, o livro, ele tem o prefácio do Frazão, ele fez o prefácio do livro. Quando eu sugeri colocar o tema Bastidores da liderança na live, foi porque o livro tem essa característica, ele não é um livro de teoria. Eu fui tentando explicar o outro lado, que tem por detrás da liderança, não com passo a passo, mas ajudando a pessoa a refletir, sobretudo porque ele é júnior, ela é júnior, nos momentos mais complicados de carreira. Então, essa foi a ideia que eu tive do livro como um todo, assim, era para ele ler, ou ela ler o livro e ajudá-lo nessa jornada de carreira na primeira liderança. Perfeito. Uma mensagem que você queira deixar aí para o pessoal, Armando? Eu acho que a gente tem que valorizar muito a formação, eu concordo com o Frazão, quando ele fala que a gente tem que estar no lugar certo, mas se você não estiver preparado, você não funciona. Então, quer dizer, eu acho que, por exemplo, não porque eu estou aqui na sua frente, ou porque eu estou fazendo a live, eu acredito muito nos MBAs que você coordena, porque tem uma característica, a escolha de professores é feita a dedo, você entende? O conteúdo é muito atualizado, e isso transforma. Eu acho que quando a gente escolhe um curso, a gente não pode escolher, a grife eu acho que é importante, eu acho que é importante o conteúdo, mas é importante que você seja transformado. E essa é a sensação que eu tenho com vocês. Acho que essa é a dica que eu gostaria. Se eu fosse estudar novamente, iria aí. Frazão, sua mensagem para as pessoas. Olha, eu acredito muito numa nova liderança, de uma forma geral, e, portanto, encorajo todos os alunos, todos os interessados em crescer dentro das suas respectivas carreiras, em buscar isso de forma atuante, entendeu? Buscar isso com força, porque o Brasil precisa, sabe, de novos líderes, precisa de uma renovação, né? E eu acho que está na mão agora dessa nova fase aí, nova juventude que vem por aí, para nos ajudar ao desenvolvimento do Brasil com um novo pensamento, né? Diante de tudo que vem aí, né? Todos esses desafios que vem por aí, né? Tá bom? Desejo muito boa sorte para todo novo líder. Exatamente. Que bom.
Eu fico muito feliz e agradeço as palavras, tudo que vocês trouxeram aqui hoje, né? Quero agradecer muito a Armando, essa confiança. De fato, a gente tem esse cuidado. A prova disso é que Armando é um dos professores do nosso curso, com a agenda dele lotada, mas ele sempre acha um jeito de estar com a gente, nos ajudar a ter uma oportunidade de trazer não só ele, mas um profissional como o Frazão, para estar mostrando suas experiências, e a gente está sempre se renovando, né? E aí eu queria, antes de encerrar e de agradecer, avisar que no dia 27, na próxima terça-feira, às 19 horas, a gente vai ter um evento do BBS Professional, onde a gente vai falar sobre a nova administração pública, as reflexões sobre a PEC 32 de 2020, né, a reforma, e seus impactos para a sociedade e o meio empresarial, né? Recentemente, o governo apresentou a proposta de reforma administrativa na administração pública, né? O compromisso da agenda liberal é retomar o mesmo viés que ensejou a MP da liberdade econômica, né? E isso vai impactar, e aí nós convidamos o procurador da Fazenda Nacional, o Alessandro Langerhorst, para que pudesse estar aqui conosco, né, falando um pouquinho sobre esses impactos na gestão, no meio empresarial também, não só no meio público, mas como também no meio empresarial. Quero lembrar que no dia 29 a gente está iniciando o curso, quem tiver interesse na matrícula, procurar a Patrícia, né, que tem essas condições especiais. Queria agradecer a presença de todos, que realmente uma instituição, ela só existe porque existem todo um contexto de bons professores, de bons colaboradores, de bons alunos e de bom público que acredita nessa instituição e faz parte de todo esse meio na construção de um conhecimento de uma realidade diferente. Eu queria agradecer demais a professor Armando, a Frazão, nosso professor, que é professor corporativo, mas esses ensinamentos ensinam e inspiram. Então, assim, foi muito bom estar com vocês. Eu desejo muita saúde, muita paz, muito sucesso, que a gente passe logo e eu possa receber vocês na Baiana Business ao vivo, para a gente ir lá onde é que Armando gosta, né, Armando? No Paraíso Tropical. Tá bom? Tem vários. Obrigado. Muito obrigada, boa noite a todos, e dia 27 estaremos aqui. Vocês dois são sempre convidados a estar conosco nos nossos eventos, em todos os momentos, nos brindando com os conhecimentos de vocês. Obrigado pela presença de todos, a confiança. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Eles já saíram. Você liga para eles, Maria Ângela, para agradecer? Que eu ia agradecer, aproveitar.